quando o Roberto de Andrade fala em relação a desvio, se teve algum desvio, não é ele que tem que saber. Tem que fazer auditoria. Diga-se de passagem, ele foi um presidente que na gestão dele, eu acho que foi 300 e poucos milhões. 300 e poucos milhões. Então, má negócio ou maus negócios, melhor dizendo, isso já é um erro gravíssimo. Vou dizer pro senhor Roberto de Andrade, porque se eu tivesse aqui, eu perguntava pro senhor, por que vocês contrataram, vocês perderam 32 milhões pro Jusilei, que vocês não deveriam nada 32 milhões pro J. Malucelli, não deviam um centavo. Por que vocês devem hoje quase 170 milhões por 33 mil metros que vocês se apoderaram e perderam na justiça e recorreram? Por que vocês contrataram um jogador de 800 mil reais da Ponte Preta, Matheus Alexandre, e ele não joga? Por que vocês contrataram o Luiz de 7 milhões e ele também não joga? Nunca jogou. É a má administração. Aqui nunca ninguém falou que o Andrés roubou, que você roubou, que o Mário Bob roubou e que o Andrés também na sua nota. Ninguém falou que roubou. Mas o dinheiro que vocês jogaram no esgoto em relação ao Corinthians, vocês são responsáveis por isso. O senhor Roberto de Andrade, como presidente do Corinthians, tinha alguma coisa sua que foi colocado daquilo que o senhor fez em relação ao Corinthians? Quanto que o senhor deixou de dívida pro Corinthians? Se eu não tiver errado, uns 200 milhões. Aonde foi esse dinheiro? Por que o senhor deixou esse dinheiro? Por que o Mário Gobi deixou? Por que o Andrés deixou? E aí você nem fala o nome do Andrés. Olha, na administração do Andrés 2019 foi 600 milhões. Na minha foi 200. Na do Mário Gobi foi 100. Na do Ilho, não sei quanto. Vocês não falam, vocês não colocam o nome de nenhum ex-presidente na boca do sapo. Vocês contrataram Paulo Guerreiro, vocês contrataram o Pato, Nilmar, vocês contrataram Marquinhos. Quem contratou Marquinhos? Quem contratou Giovani? Quem contratou Marlone? Quem contratou Guilherme? 170 milhões. Quem que perdeu agora 900 mil reais com o Clodoaldo, que era zagueiro, jogou de centroavante? Por que vocês perderam mais de 19 milhões de reais com o estacionamento do Corinthians? Por que vocês não pagaram o estádio ainda? Ou vocês vão esperar o Lula ganhar a eleição? Vocês acham que se o Lula ganhando a eleição, ele já deu o estádio, me parece, né? Ou vocês vão esperar o Lula ganhar a eleição ou disputar a eleição pra vocês não pagar absolutamente nada? E o dinheiro que entra? Pô, como é que vocês podem perder tanto dinheiro assim? Como é que vocês podem perder tanto? Mas não é de vocês, né? Na sua casa o senhor deixa de pagar luz? O senhor deixa de pagar condomínio? O senhor deixa de pagar IPTU? O Corinthians deve 127 milhões de fornecedor. O Corinthians deve 121 milhões de direito de imagem. Mas como é que não tem responsabilidade? Ah, não tem nenhuma irregularidade, porque o que o senhor disse é que ninguém roubou. Até porque se eu falar que alguém roubou, eu vou ser processado. E eu não tenho prova se alguém roubou. Mas eu tenho prova no balanço do Corinthians que vocês devem 127 milhões para fornecedores. 120 milhões de folha de salário. Vocês devem 7 milhões e 700 mil por Carlos Leite. Vocês devem por Juliano Bertolucci. Vocês devem para todo mundo. O Corinthians deve pra todo mundo. E ainda vocês têm patrocinador do Serasa ainda na camisa. É um contra... Eu não sei como é que pode isso aí, né? Queria entender isso. Porque eu não pego o dinheiro que eu ganho na Band, o meu salário, e enfio no esgoto pra eu não pagar os meus financiamentos, pra eu não pagar a escola dos meus filhos, pra eu não pagar os funcionários que trabalham pra mim. Eu não posso fazer isso, porque... mas é o meu dinheiro. Então quer dizer que o dinheiro do clube, o São Paulo, 560 milhões, 600 milhões. O Atlético, 1 bilhão e 200. O Palmeiras, 600 milhões. O Santos, 700 milhões. Mas pra onde foi esse dinheiro? E quando você não paga impostos, até porque alguns dirigentes do Corinthians iam ser presos. Por quê? Porque aí vocês fizeram um acerto com a Nike, onde a Nike adiantou o dinheiro e vocês pagaram os impostos. Porque você tem que pagar imposto nesse país, todo mundo tem que pagar. Mas os clubes, os presidentes, não pagam impostos. Deixam de pagar.
E aí, quem é corintiano, santista, palmeirense, flamenguista, gremista, torcedor do Guarani, da Ponte Preta, do 15 de Jaú, que é torcedor da Portuguesa Santista, do Santos, eles não pagam imposto, gente. E vocês pagam, nós pagamos. E eles não pagam, um vai deixando pro outro. Aí vira uma bola de neve. Aí sabe o que os presidentes fazem? Eu não vou pagar aquilo lá não que o cara fez. Eu só vou fazer a minha. Aí o clube vai, vira uma bola de neve. E aí um clube como o Corinthians, que tem 30 milhões de torcedores, que arrecada 520 milhões no ano, deve 1 bilhão e 200. Fora o estádio, que é mais 550. Então, senhor Roberto de Andrade, eu queria saber qual que é a conta que o senhor faz. Eu queria, juro que eu queria, cara. Porque eu faço conta no final do mês para pagar minhas contas. Como você tem que pagar as suas contas, como você tem que pagar a faculdade, se o seu pai tem que pagar as coisas. Todos nós temos que pagar. Aí, olha aí. Aí o Corinthians perdeu uma ação, gente, de quase 250 milhões por 33 mil metros que a prefeitura está pedindo. Isso desde 91. Nunca falei, ninguém sabe disso. Então é a primeira vez que está falando aqui na rádio Bandeirantes, nos Donos da Bola. Eu tô falando aqui e aguento o cacete. E aguento o pau. Comigo tem conversa não. O Corinthians está com uma ação de 250 milhões, de 33 mil metros do Parque São Jorge, que invadiu. Aí recuperou. De 250 foi para 170 milhões. Isso desde 1991. Eu jogava no Corinthians, ninguém fez nada. Aí vem com essa conversa mole pra mim. Mas ninguém roubou, ninguém pegou dinheiro indevido. Ninguém falou que não roubou. Mas onde tá o dinheiro então? Tá na minha casa? Tá na casa da torcida? Tá na casa dos jogadores? Como é que vocês podem pagar 800 mil reais pro Luan? Vocês estão de brincadeira comigo?